Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje você vai conferir comigo um unboxing e uns testes de um mouse da HP, um mouse gamer. Eu tava lá passando pela Amazon e apareceu ele por R$ 43,90. Um preço bem convidativo para um mouse gamer, pelo menos é o que diz na caixa, do HP M160. E nós vamos ver lá na bancada se ele é bom, a construção é boa, qual switch vem dentro dele e se vale a pena você gastar R$ 44,00 no mouse que se diz gamer. Ele tem RGB, então talvez aumente um pouquinho o FPS que você tem aí no seu computador. Caso você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Se gostar do conteúdo, não se esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E segue lá no Instagram também, para você sempre acompanhar as novidades, beleza? Se quiser comprar o mouse depois de estar vendo esse vídeo, vou deixar o link na descrição da Amazon Brasil, que foi onde eu comprei. Eu peguei com frete grátis da Amazon Prime. Se você não tiver ainda o Prime, você pode testar por 30 dias, pegar o mouse, depois cancelar e não pagar nada por isso. Então é uma boa para você testar se você ainda não é Prime, beleza? E se você quiser mais promoções, tem link aqui na descrição sobre o grupo do nosso WhatsApp ou Telegram de promoções. Então, se quiser estar entrando lá, você vai ser muito bem-vindo. Agora, chega de enrolação e vamos ver o que o mouse M160 da HP tem de custo-benefício dentro dele. Vamos lá então, pessoal, para o nosso unboxing, tá? Essa é a caixinha dele. Aqui eu nem abri o lacre ainda, eu vou abrir diretamente com você para mim ter a primeira impressão já e falar na lata mesmo o que eu achei, tá? Por ser um mouse de R$40, 43, R$44, não dá para esperar um sensor muito bom, mas eu vou abrir ele para a gente ver o sensor que tem dentro, tá? Vamos lá então. Eu vou abrir a caixa aqui, mas a gente vai ler antes de eu tirar o produto algumas informações da caixa, tá? Vou deixar o lacre aberto. Prontinho, agora já está aberto. Aqui do lado nós temos algumas informações básicas, o que tem dentro: mouse, manual e garantia, dizendo as compatibilidades. Aqui diz o tamanho do cabo, por exemplo, ó, tem 1,30 m de cabo, compatível com Windows 10, DPI fixa de 1000, não tem como alterar, tá? E apenas isso, só tem peso e outras coisas do tipo. Aqui nós temos que ele é ambidestro, tá? Você pode usar tanto com a mão direita ou esquerda. 3 botões, os dois do lado e o botão do scroll. E sensor óptico. Bem simples, a caixa já remete um custo-benefício, né? Ó, ela é mole, ó, né? Aquela caixa dura. Então vamos ver o que tem dentro, né? Que é o que importa, na minha opinião. Vamos ver, porque a caixinha eles podem estar economizando para trazer mais qualidade. Vamos ver. Ó, ele não vem nenhum... Ó, como que vem? Não vem nenhum um plastiquinho moldado para ele. Tá, temos alguns papéis aqui. Vamos deixar a caixinha aqui de ladinho aqui, ó. Então vamos lá. Suporte da HP para caso você tiver algum problema. Beleza? Temos o que aqui? Garantia do produto. E ó, tem bastante coisa, hein? Manual, bem grande o manual, hein? Tá, 2 para um mouse. E temos aqui notícia do produto. Essas algumas informações sobre o produto em si, tá? Mas tem bastante papelada, olha o tanto que vem para um mouse, achei bastante. Mas quer dizer que a HP se importa com o usuário, né? Então, vamos lá. Mouse tá aqui, vem dentro dessa... Olha... No primeiro momento já gostei da textura dele. Vem dentro desse pacotinho aqui. E aqui tá o mouse, vamos lá. Ó, aqui a textura na parte de cima dele é emborrachada. Vou chegar pertinho para vocês verem. Ela é emborrachada aqui na parte de cima, dá um grip bem legal na mão, não escorrega. A lateral é plástico duro, só que é um plástico áspero, ó, não sei se você consegue ver. Ele não é aquele plástico liso, então ele não escorrega tão fácil na mão, tá? Os cliques são bem macios, pelo que eu tô vendo aqui, bem macios mesmo. Gostei. O encaixe, mesmo a minha mão é grande, ó, encaixa bem na mão. Ó, dá uma olhada como fica. Para quem usa desse jeito também, para quem usa assim, fica... Mesmo minha mão grande, dá para usar assim tranquilo. Bem bacana, hein, galera? Ó, vem com um loginho aqui da HP que eu vou ter que romper pra gente abrir ele. O cabo é um cabo simples, tá? Mas não é aquele cabo super fino. É um cabo normal de borracha, tá? É um cabo borracha padrão, 1,30 m. Mas aqui a HP já se preocupou em colocar o logo dela, tá? Já é personalizado. Não é gold plated, não dá para pedir também isso nesse valor, né? Então, vamos lá.
Eu vou ligar aqui ele já pra gente dar uma olhadinha nas luzes, né? Porque ele é RGB, né? Pelo que diz no anúncio. Ele tem os frufru da RGB. Ligou. Reconheceu ali. Ó, começou. E tá funcionando, né? Tá funcionando ali no computador. Pelo que eu tô mexendo ali no computador diretamente pela mesa, eu vou mostrar depois a tela do computador. O tempo de resposta tá bem legal, tá? Aqui a gente não tem como trocar a questão da luz, tá? Acende aqui embaixo, como vocês estão vendo, logo da HP e as laterais. Aí já é uma questão, é diferente do que vem na caixa, né? Na caixa a gente vê aqui, ó, um Aura Glow, alguma coisa assim de questão de luz. Já ele não é, ele fica alternando as cores, ó. Ele fica dando um fade nas cores. À noite, provavelmente fique mais bonito, né? Que aqui tá com bastante luz, mas é bonito. Achei legal, tá? Só que não é igualzinho que tá na caixa, tá? Ele não é igual às questões de cores, tá? Ele puxa um pouquinho as cores um pouco diferente, mas não é exatamente o que tá ali na caixa. Então, é um pouco diferente, né? O mouse tá bem legalzinho. Vamos agora abrir ele pra gente ver o sensor que tá aqui dentro. Ó, vamos lá então, galera. Eu vou desligar ele aqui. Eu peguei o jogo de chavinha ali pra gente abrir ele. Lembrando, não tira esse lacre se você comprar ele, tá? Se você retirar esse lacre, você perde a garantia. Eu já perdi a garantia, mas é pra mostrar pra você como ele é por dentro, tá? Vamos desaparafusar aqui, ou desparafusar. Não sei exatamente como se chama, não é magnetizada essa chave. Beleza, vamos abrir ele aqui. Aê, abriu, galera. Tava só enroscado mesmo, tá? Deu um trabalhinho, ele enrosca aqui dentro, ó, pra dar uma trava e meio que fica chatinho pra gente abrir. Mas conseguimos, hein? Deu um pequeno trabalho. Aqui a gente já consegue ver na parte de cima que nós temos um pezinho, um peso relativamente grande, na minha opinião. Qual que é o tamanho, o peso dele? Olha, mais da metade do peso do mouse, galera. Mais da metade. Bem pesado, tá? É um peso para dar aquela sustância no mouse, vamos dizer assim, para ele parecer um pouco, digamos, mais resistente e também dar um pouco de estabilidade, tá? Se você não gosta de mouse muito pesado, você pode abrir e tirar isso daqui, tá? Mas aí você vai perder a garantia, fique ciente disso. Beleza? Temos então aqui, é um mouse super simples, né? A gente já consegue ver aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês verem aqui. É um mouse bem simples, como vocês estão vendo, ó. Dá pra ver que é bem básico, tá? Vou ligar ele de novo aqui pra gente dar uma olhada como funciona, ó. Pra vocês terem uma noção, são 3 LEDs que fazem as cores e o sensorzinho aqui no meio. Ele não tem nem proteção no sensor para essas luzes não atrapalharem ele, tá? Pra vocês terem uma noção, nem tem isso. Então, assim, o projetinho é bem básico, tá? Na questão de sensor eu não olhei ainda. Os sensores aqui, sensores não, né? O switch, eu não sei se vai dar para vocês lerem aí, ó. São da Ruano, são marcas ótimas, tá? E nessa questão tá de parabéns a HP. São switches bem bacanas. Dá uma olhadinha, ó. Não sei se vai dar para focar aí, ó. Pegou. Ruano, esses dois. O do botão não tem marca, tem também, deixa eu ver. É Ruano também, são os 3 Ruanos. Só que esse daqui tem diferença na cor aqui do clique, tá? Apenas isso, beleza? Agora eu vou voltar um pouquinho a câmera aqui, que senão vai ficar muito escuro para vocês. Beleza, já estamos com a câmera de volta aqui. Aqui, deixa eu só ver se eu encontro aqui o modelinho do sensor. Galera, eu já procurei ali, mas assim, é um sensor básico de mouse de escritório, tá? É um sensor da PixArt, tá? O modelinho ATC 7515DBG. Não tem datasheet na internet, tá? Então a gente vai testar ali no site da Red Dragon, se eu não me engano, para ver o polling rate dele, o tempo de resposta, mas eu já acredito que seja um mouse bem básico, tá? Aqueles mouses com 125 Hz, bem basicão, tá? Eu vou ligar ele aqui, deixar ele aberto mesmo, tá? Ele vai funcionar normal. E vou abrir o site da Red Dragon aqui, o teste de mouse, e vou direcionar a webcam para vocês ali. A webcam não, né? A câmera para vocês na tela do computador. Ó, galera, já abriu aqui, então é só a gente mexer o mouse do jeito que tá aparecendo ali, ele vai dar o teste em andamento. Vamos lá. Tá mexendo. Ó, como eu suspeitava, já apareceu ali.
Velocidade atual deu 125 Hz aqui embaixo. Velocidade polling máxima 125, resultado ruim, e tempo de resposta 8 milissegundos, tá? É bem básico o sensor que está aqui, tá? Mas pelo que eu percebi, ele não tem, dá uma olhada no mouse, ó, ele não tem aquele predict para deixar a linha reta, ó, porque ele está descendo e subindo enquanto eu faço uma linha reta. Então assim, é um mouse que não tem tem um nome para isso, se eu lembrar eu coloco aqui na tela para vocês, mas ele não tem aquela pré-definição de corrigir a reta que você está fazendo, tá? Pelo menos aqui não tem, graças a Deus. Então vou voltar a câmera aqui para a gente finalizar o vídeo e mostrar mais um pouquinho para vocês. Ó, então galera, já estamos aqui de volta. Aqui, infelizmente, nós temos um sensor básico, mas pelo preço, galera, não dá para reclamar muito. Tem um design bonitinho, podemos dizer assim, né? Vamos ver se eu consigo montar ele. Encaixou, ó, já era, tá pronto já, funcionando, prontinho, só parafusar ele. Precisar limpar ele ou coisa do tipo, vai de boa. Vamos parafusar aqui de volta. Funcionando tranquilinho. Para você ver que não tem proteção, ó, aqui no sensor chega até os LEDs ficarem aparecendo junto com o laser. Isso atrapalha o rastreio, tá? Mas, sim, por R$40 tem um bom acabamento. E o sensor eu gostei dele, tá? Quando eu uso ali no computador para mexer, é um sensor que assim me agrada. E eu uso outros mouses que tem um sensor melhor. E quando eu pego um mouse que o sensor é bem ruim, eu sinto logo de cara. Então nesse quesito aqui eu não tô sentindo isso. E é um ponto bem positivo, beleza? E eu gostei do mouse, sinceramente, tá? Pelo preço e pelo tamanho dele, pela ergonomia e acabamento, tá bem honesto o valor. Se quiser comprar ele, eu vou deixar o link na descrição. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E caso queira comprar ele, lembrando, né? Tá aqui embaixo, Amazon Brasil com frete grátis para quem é Prime, beleza? E se quiser entrar no grupo de ofertas, vai estar aqui embaixo. Tranquilo? Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.